Boa noite a todos os amigos. Que a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, que nos acolha naquele regaço amoroso, regaço de Pai querido, carregado de sabedoria e amor. E que Jesus esteja do nosso lado. Lucas, o apóstolo, quando ele determinou a palavra, a mudança dos homens do caminho, lá no cristianismo nascente, ele disse que nós, os adeptos dessa doutrina que iria transformar o mundo, deveríamos ser chamados de cristãos. E Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que os espíritas candidatos a este aprendizado sublime são, na atualidade, considerados os novos cristãos. Mas Lucas iria dizer o porquê de nós sermos designados por esta palavra. Não é um rótulo, porque o rótulo religioso não diz o interior daquele que o possui. Mas Lucas vai dizer que esta palavra cristão, que é pesada, deveria ser considerada para que nos nossos encontros, nas nossas conversas e confabulações, nós sentiríamos a presença do Cristo. E com esta presença dele, esta presença amorosa, traria consigo uma energia, a energia dele. E essa energia só pode ser a energia do amor, da compaixão, da piedade, do desprendimento, da fé, do perdão, da humildade, de tudo aquilo que produz algo no coração dos homens. Então, para completar a terceira colocação de Lucas, ele vai dizer que os nossos encontros deviam ser caracterizados de maneira perfeita com os ensinamentos dele, de Jesus. Por isso que a gente diz do seu Evangelho. Porque ele vivenciou na íntegra a lei do amor. Então, que na noite de hoje nós possamos sentir a presença dele, a energia dele, e que a nossa fala, a nossa conversa, seja caracterizada por uma sintonia absoluta dos ensinamentos da doutrina espírita com as deles, com as palavras dele, com os ensinamentos dele, com o sentimento deste mestre sublime, querido e amado, que esteve entre nós há 2000 anos, viveu lado a lado com as nossas imperfeições, com a nossa sombra, com o lodo que nós criamos em nossos pensamentos, mas plantou uma sementinha que irá transformar o mundo, segundo Lucas. E dentro dessa proposta de Jesus, Emmanuel, no livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, Emmanuel vai dizer no seu prefácio que quando Jesus penetra o lar, ele vai achar um caminho para encontrar os corações. E eu me lembro daquela conversa com Bartolomeu, quando ele coloca a mão no ombro de Bartolomeu e diz: Bartolomeu, eu estou falando aqui, estou dissertando, estou ensinando que o reino não é deste mundo, mas eu conversarei com o Pai, porque ele era médium de Deus, e eu tenho certeza
que no futuro, bem próximo, esta minha mensagem da Boa Nova, que vai causar uma alegria, uma esperança no coração dos homens, na regeneração desses corações, irá também beneficiar aqueles que mourejam na carne, falando desta forma da imortalidade da alma, dizendo que nós estamos mourejando na carne, estamos de passagem, a nossa estada no corpo físico, esse tabernáculo da alma, ele tem um tempo, e é curto. Estamos de passagem de carreira, então ele vai dizer que esta lei que está plantada em germe nos nossos corações iria se desenvolver em todos aqueles que aceitariam a sua proposta de coração aberto. Então nós precisamos parar um pouco de memorizar, de estudar, de intelectualizar, e nós precisamos urgentemente de evangelizar. É por isso que Emmanuel vai dizer que quando Jesus penetra o lar, mais facilmente ele vai encontrar e vai chegar nos corações. Porque o Evangelho vai penetrar de coração em coração, diz ele. Nós não vamos ter evangelização em massa. Nós vamos ser tocados de dentro para fora por essa doutrina que irá transformar o mundo. Mas é na individualidade que vai acontecer. Quando da individualidade for transformado o sentimento, vai atingir as coletividades. Então, quem faz a proposta desta conversa que nós estamos propondo na noite de hoje é Jesus. O Evangelho no lar, para quem não sabe, foi implantado pelo Mestre. Como? Neio Lúcio vai nos contar a história de como aconteceu, de como se realizou. Diz que naquela época, Neio Lúcio vai trazer neste livro, Jesus ao Lar, essa historieta intrigante, incrível, dizendo que, de uma forma poética, ele fala: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, ele falou. Então ele estava instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro. Onde está a casa de Simão Pedro? Aquele barraco montado provisoriamente, aquela tenda para acolher a família de Simão Pedro. Onde está a casa material? Tudo passa, meus irmãos. A casa material é feita de tijolo, de madeira, de tinta, de telha. Mas o que Jesus queria, dentro daquela instalação provisória, em que estavam espíritos também instalados provisoriamente em corpos físicos, porque a ideia da imortalidade da alma transbordava de Jesus. Então ele sentiu que estava naquela condição provisória e sentiu que aquela conversação daqueles seres que ali estavam
se tornara menos produtivo e menos edificante. Então ele falou com bondade, fazendo 3 perguntas a Simão Pedro, que era o anfitrião. Simão, diz Jesus, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Então Jesus perguntou, o que faz o pescador quando retira os peixes da água e se dirige para o mercado para fazer a comercialização daqueles peixes? Mestre, diz Simão, naturalmente, o pescador escolhe os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. O comerciante tem que colocar às vistas de quem vai comprar aquilo que enche os olhos. E que o comprador, o cliente, vai se interessar por aquela mercadoria. É natural. Então ele faz a outra pergunta. E o oleiro, o que faz para atender a tarefa do que se propõe? Certamente, Senhor, o oleiro redarguiu. Simão Pedro, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Então o oleiro pega aquele barro disforme e começa a modelar, talhar, para chegar àquele vaso, aquele adorno bonito que ele se propõe. Mas ele começa com algo disforme. O amigo celeste, então, que é Jesus, com um olhar compassivo e fulgurante, insistiu, e falou do carpinteiro. Parece coincidência, mas Jesus foi carpinteiro. Ele trabalhava com seu pai na carpintaria durante o dia. Esta pergunta intrigante que todos nós fizemos, o que ele fez quando era criança, até ele sair para aquela peregrinação pelo deserto por 40 dias ou várias semanas, como é narrado, com João Batista, o seu precursor. Ele foi carpinteiro. E narra Humberto de Campos, naquele livro Boa Nova, que nesta época ele trabalhava na oficina do pai e à noite ele se dirigia para o lar, enchendo aquele ambiente de alegria com as suas doces histórias historiantes. Esse era o mestre. Este era Jesus, quando era jovem, um trabalhador e alguém que tinha um lar carregado de amor por aquele pai humilde que representa para nós o próprio trabalho do Pai Celestial, naquela condição de silêncio, de não aparecer para a história, mas enchendo aquela criatura de carinho, de amor, de bem-estar. Esse era o pai de Jesus. De Maria, nós não temos nem palavras para definir aquela fé robusta e aquele amor transbordando pelo Filho. Mas Jesus, na condição de carpinteiro, vai fazer a terceira pergunta para Simão. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Então, muito simples. Diz que ele informou sem vacilar, sem pensar, sem pestanejar. Simão falou, lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Então ele disse que no âmbito material, o carpinteiro, também como o oleiro, pega a madeira disforme, usa o enxó, aquela ferramenta de ir tirando os excessos. Eu lembro daquela
estátua do pensador, naquela posição, aquela estátua linda, foi perguntado ao seu autor: o que você fez para deixar esta estátua tão intrigante, tão bonita, e deixar aquela estátua do pensador com tantas interrogações? E ele simplesmente respondeu: foi tirando os excessos. Então, o carpinteiro divino, ele faz essa pergunta a Simão Pedro no âmbito material, mas ele foi o carpinteiro divino que ensinou os seus irmãos, que somos nós, todos envolvidos por seu amor profundo, a aprender, a sentir esta presença dele, essa energia dele. E se nós nos caracterizarmos por aquilo que ele pediu, que ele solicitou, que ele fez, que ele agiu, que ele exemplificou, nós vamos entender essa carpintaria divina de tirar os excessos. João Batista era considerado o verdadeiro cristão, diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, por estar em guerra constante com as imperfeições do seu mundo interior. João Batista, esse era o cristão ativo, tirando os excessos, deixando o homem velho de ontem para construir o homem novo de hoje. Essa é a proposta de Jesus. É a carpintaria divina que ele viria a deixar esse legado para o mundo no seu evangelho. Então ele diz, ele calou-se. Naquele momento em que Simão Pedro definiu, ele calou-se. Por alguns instantes ele fez silêncio. Jesus sempre nos ensinou a fazer silêncio. Nós é que somos afobados. Não paramos para sentir. Não paramos para silenciar a nossa alma. Não paramos para fazer essa viagem ao país infinito das nossas almas, para descobrir para se conhecer e para usar, tirar os excessos. Como ele está explicando. Então ele parou, pensou, e aí ele disse que assim também é o nosso lar. Aí ele vai fazer a grande comparação. O lar é como se fosse estas três colocações que ele coloca: o comerciante, o oleiro e o carpinteiro. Trabalhando, talhando, tirando os excessos, para colocar lá fora aquilo que é produzido dentro das paredes da casa provisória, do tabernáculo divino, que é o nosso corpo físico também provisório, para nós demonstrarmos lá fora essa educação conquistada lá dentro. Assim também ao lar diante do mundo, disse Jesus. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. O que nós somos lá fora, o que nós construímos lá dentro do lar. E mais precisamente onde Jesus quer atuar, é esta construção interna das individualidades que estão dentro do lar. Porque nós vivemos no lar aprendendo, talhando, sofrendo, discutindo, achando sempre o defeito dos outros, mas nunca pensamos nessa hipótese a que Jesus coloca como solução divina. Volve para dentro de você, dentro do teu coração. Esquece as atitudes dos outros. Aprenda a se auto-evangelizar, a se autoconstruir, fazendo uma viagem interna no autoconhecimento, no autoburilamento, realizando a reforma íntima. E aí nós vamos ver uma iluminação, como diz Emmanuel.
Então ele disse, se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoa? O lar é essa célula da sociedade, a célula máter. É dali, nós temos que fortalecer o lar. Mas para fortalecer o lar é preciso fortalecer os corações na individualidade. A paz do mundo começa sobre as telhas que nós acolhemos. É dar a harmonia das nações. Como que nós queremos uma harmonia das nações sem que nós nos preocupemos com a individualidade, sem que nós nos preocupemos com o nosso lar? Muitas vezes nós estamos preocupados com o adorno das nossas casas, com a pintura, com os móveis, com os objetos de decoração, e não estamos preocupados com os nossos corações, com a nossa alma, a condição de imortalidade, com os nossos sentimentos. Se nós não habituamos a amar um irmão mais próximo, associados à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai, que nos parece distante, e que Jesus foi o Mestre, o Senhor das nossas vidas, que nos apresentou Deus da forma mais simples e amorosa que nós conhecemos. Ninguém jamais aproximou nós, os seus irmãos, do Pai, do que Jesus. O trabalho dele é esta aproximação com o divino, apresentando o Pai da forma tão simples. Deus é nosso Pai, dizer, nosso, e está dentro de cada um de vós. Deus é esta chispa divina que está em tudo e está em todos. Como diz Joana de Ângeles, a chispa divina, a fagulha divina, a semente, a lei de amor colocada em nossos sentimentos, em nosso coração. Aonde está escrita a lei de Deus? É a pergunta mais intrigante do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita em nossa consciência. Olha que revelação bonita. Então ele vai dizer lá há 2000 anos que Deus, que o Pai, nos parece distante, mas ele está tão próximo, que ele está dentro de ti, a influenciar, a te cuidar, a nos cuidar, a nos amar profundamente. Nós estamos na vigia de Deus, andamos com Deus e não conseguimos nos afastar do Pai. Nós precisamos aprender a ler a lei divina, não em nossas memórias, mas lá onde ela está colocada. A lei de amor está colocada em nossos corações e se manifesta pelas vozes da consciência. E ali, nessa voz íntima, individual e intransferível de cada um, se manifesta o amor e a sabedoria do Pai. É por isso que Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós somos uma parcela dele, temos a mesma condição de perfectibilidade. Lógico que vai ao infinito, mas precisamos saber. O único determinismo divino é o bem. A única fatalidade é nós nos aproximarmos do Pai. Não tem outra fatalidade, a única fatalidade é esta. Então ele diz que nos parece distante, mas ele está próximo, bem próximo. Está dentro de cada um de nós. Jesus então relaxou o olhar pela sala modesta e continuou. Pedro, a grande proposta vem agora. Acendemos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna uma claridade nova. Vamos fazer uma proposta de uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebe do Senhor o alimento para cada dia.
naquela mesma mesa em que nós nos alimentamos. Jesus então fala, vamos, por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Lembra no começo, em que ele viu que estava a conversação menos edificante e não produtiva? Ele propõe uma conversa edificante e produtiva. Na aproximação com o Pai, naquela couraça vibratória que nós vamos criar com a prece, com a oração e com o entendimento, porque no Evangelho lá não pode ter desentendimento. Nesta conversa fraterna, de harmonização da família, nós vamos ter então a paz nas conversações, pelo menos por aqueles instantes. Depois, como diz o meu amigo, depois do Evangelho lá, pode quebrar o pau de novo. Mas, no momento, é hora de acalmar os ânimos e de se entender. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Bota o nosso alimento para o corpo, e ele diz que do alto do céu, dos amigos que irão nos auxiliar nesta proposta nova de Jesus, virá então a luz divina para alimentar a nossa alma. O amor é o alimento da alma. Se a caridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Um plantio, uma palavra, um entendimento, uma desculpa, um movimento, um esquecimento de uma ofensa. Diz Joana de Ângeles, nunca desista de uma atitude amorosa, nunca desista de tolerar, nunca desista de perdoar, jamais desista do amor, porque o amor é saída para todos os males. E o amor é a resolução de todos os problemas. Sempre o amor. Esta é a luz divina que Jesus está nos propondo na mesma mesa, e uma vez por semana, que nós, os espíritas, que podemos ser candidatos a novos cristãos, porque se nós formos os novos cristãos, nós precisamos nos caracterizar de maneira perfeita pelos ensinamentos do Cristo. E Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós entendermos realmente a mensagem do Cristo, nós vamos nos transformar moralmente e fazer esforços para dominar as nossas más tendências. Olha o enxó, olha os excessos, olha João Batista estando em guerra constante com as imperfeições do mundo interior. Essa é a proposta de Jesus. Nós precisamos estar em sintonia com Ele. A obra, meus queridos irmãos, é interna, não é externa. Nós não estamos aqui para fazer a caridade, nós estamos aqui para sentir a caridade. E sentir a caridade é ser este ser a que Jesus propõe. Todos os cristãos a que Jesus tocou tiveram estas reações, tiveram este procedimento, este caminho, não para fora, não uma obra exterior que é consequência da obra interior. Primeiro o amor, depois a caridade. O amor eu tenho, a caridade eu faço. A caridade eu dou, desculpa. O amor é posse. A caridade é o amor em movimento. Como sentia Jesus? Como definia Jesus a caridade, segundo o Livro dos Espíritos? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão geral das ofensas. Tudo para dentro, tudo dentro dos nossos corações. Nada. Ele não falou, vai, faz a caridade. Não, ele disse, te prepare. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e o resto, tudo será consequência. Essa é a proposta que ele está fazendo aqui. É para nós buscarmos esse raio de luz divina. Uma frase de um jornal lá do Paraná.
Eu peguei por acaso um dia no hall da entrada no centro espírita. Era em sintonia perfeita com os ensinamentos de Jesus. Dizia assim: não corra atrás das borboletas, meu irmão. Cuide do seu próprio jardim, que elas virão até você. Esta é a proposta do Mestre. Então, se em razão disso, disse Jesus, de tudo isso que ele está falando, dessa luz que será proposta dos ensinamentos dele na mesa em que nós nos alimentamos o corpo físico, vamos fazer essa proposta para alimentar a alma e tocar alguns corações, porque tem corações empedernidos que não vão aceitar, que vão nascer de novo para encontrar este tesouro divino que está dentro de si. Pode ser um de nós, pode ser um de nós. Um espírita é um candidato a entrar em sintonia com a proposta do Cristo. Não quer dizer que nós somos cristãos. Se nós entrarmos em sintonia, aí sim nós vamos entrar de maneira de nos caracterizar pelos nossos sentimentos, e aí vai culminar nos nossos atos, nos nossos relacionamentos, essa diferenciação. Então o Evangelho, diz Jesus, não foi iniciado sobre a multidão, não é evangelização de massas, ele vai de coração em coração, mas ele começou no singelo domicílio dos pastores e dos animais. O Evangelho, meus queridos irmãos, é a lei divina, posta em movimento. E Jesus foi aquele que tinha essa plenitude. O que nós temos em germe, Jesus tinha na plenitude. É fácil de entender agora. Ele era conduzido por esta lei de amor que ele desenvolveu em sua plenitude, no máximo. Jesus é o quase tudo. Nós somos o quase nada. Então ele vai fazer agora, nesta condição de mestre, ele vai dizer: Simão Pedro, então, fitou o mestre com os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se depois de toda aquela luz, depois de toda aquela proposta que ele fazia, ele murmurou tímido. Simão Pedro disse: mestre, seja feita como desejas, então. E foi nesse momento, então, que Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. O Evangelho no lar é o culto cristão no lar proposto por Jesus, que iria nos atingir na atualidade, com esta proposta maravilhosa que temos de nós reunirmos a semana de 7 em 7 dias, marcar uma hora por semana, marque a hora, determine a hora em que você vai fazer o Evangelho, o culto do Evangelho no lar proposto por Jesus na casa de Simão Pedro, de há 2000 anos atrás, para começar a beneficiar os corações. Se alguém não quiser participar, não tem problema. Faça sozinho, em voz alta, mas tem que ser numa hora determinada para que a espiritualidade, para que os nossos guias, os nossos espíritos familiares, os nossos amigos venham nos auxiliar e a trazer essa inspiração, essa luz divina neste momento. Comece então com uma prece simples, rogando aos bons espíritos e ao Pai Celestial e a Jesus que esteja presente para ter essa sintonia com o Evangelho. E abra o Evangelho por acaso, ou faça um estudo do Evangelho, não importa. Se você não é espírita, que não quer abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, abra uma passagem da Bíblia, uma biografia de Jesus, um comentário sobre esse mestre que propôs esta atividade tão linda, que só irá unir os componentes daquele lar, muitas vezes tumultuado, só irá produzir coisas boas. Então leia uma parte e faça um comentário, sempre harmonioso, sempre convidativo, nunca dispersivo, sem discussões.
Sempre a colocação de Jesus é uma viagem para dentro de si, não tem como discutir, porque cada um é levado a se autodominar, a se conhecer, a fazer uma viagem interior. Em todas as passagens dele é essa proposta, de nós buscarmos no país infinito da nossa alma a lei do Pai e o próprio Pai que se manifesta ali dentro da nossa consciência. Então, depois de feito essa leitura, de feito esse comentário, nós podemos nos direcionar, então, para uma irradiação, colocar nas preces, finalizando o Evangelho no Lar, colocar nas preces os nossos amigos, familiares, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles nossos amigos que estão precisando de prece, de oração, para que eles sejam tocados em seus corações. Quando nós oramos, nós produzimos uma couraça, diz André Luiz. E nós estamos beneficiando não só o nosso lar, mas nós estamos beneficiando aos lares vizinhos. No edifício que nós estamos chamando a espiritualidade como um pontinho de luz a iluminar consciências, naquela harmonização, naquele momento evangélico, naquele momento em que há paz, há harmonia, há uma segurança de Deus, e há essa produção dessa couraça vibratória que impede a penetração dos maus. Então nós fizemos essa irradiação, vibrações atingindo corações, que irá primeiro atingir a nós mesmos, porque, segundo a Maria Franco, o nosso pensamento é como uma bomba, e a bomba atinge primeiro a ela mesma, destrói primeiro ela mesma. Então, o nosso pensamento de uma oração, ela produz aonde nós pedimos, aonde nós enviamos, mas primeiro ela beneficia aquele que está no local, que está realizando aquela tarefa. Então, meus queridos amigos, encerra-se desta forma o Evangelho no Lar. Não se deixe conduzir por manifestações espirituais como se fosse uma mesa mediúnica. Se acontecer, traga a pessoa de volta. Diga, ou então se aquele espírito talvez perturbado, necessitado de ajuda, precisar de uma conversa e acontecer de houver esse transe mediúnico no Evangelho no Lar, é recomendado que ele seja retirado. É recomendado que ele veja a participação e a condição em que ele se encontra e os amigos que estão do seu lado para levar no lugar certo. Não ali. Ali não é lugar de doutrinação, de conversa com o espírito, de manifestação mediúnica. Então nós vamos encerrar. E aquela produção de luz, como disse Jesus, vai ficar em nossos corações para sempre. O mal é passageiro e o bem é para sempre. Então eu queria encerrar nossa conversa de hoje dizendo que Irene Pinto escreveu um livro chamado Jesus no Lar, escreveu um poema muito lindo, muito harmônico diante de tudo que nós falamos hoje. Ela diz assim, definindo o culto cristão no lar, ela escreve poeticamente, o culto do mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria, em santa e bela canção, é a glória de Deus que vaza, é o dom divino, é o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração, ali no tabernáculo da alma, aonde morejam os nossos sentimentos, no coração é que ele vai atingir. Então diz Emmanuel que se ele penetrar o lar, mais facilmente ele penetrará no coração daqueles participantes, que Jesus quer atingir os nossos corações, o porto seguro. Então o Joana de Ângeles diz, permita que essa proposta adentre o seu lar. Esses dias eu estava falando sobre o Evangelho no Lar, num centro espírita,
E quando eu terminei, levantou uma senhorinha e veio até mim e falou: meu amigo, muito obrigado por me relembrar. Você sabe que eu tinha esquecido dessa prática. Eu vou refazer esse trabalho lá em casa, ela disse. Aquilo eu me senti muito feliz com aquela proposta dela, dizendo que ela fazia, deixou de fazer, mas iria voltar porque ela ouviu a conversa. Então nós estamos sempre produzindo algo, às vezes atingindo corações que nós não temos noção. Que bonito essa atitude dessa senhorinha. Eu vou voltar para casa e refazer essa proposta. Então essa definição de Irene Pinto vai para uma implantação. Ouvida a bênção da prece na sala doce e tranquila, a lição do bem senti-la, sempre o bem, o amor, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Então, essa implantação com o entendimento da proposta de Jesus, anula-se a má querência, diz Irene Pinto. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a luz. Começamos a aprender devagarinho, a entender que somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco, todos com a mesma dificuldade. E aprendemos com essas lições que nós somos todos irmãos, todos iguais, que nós devemos pagar o mal com o bem. Se alguém me faz o mal, eu devolvo com o bem. E que Jesus nos promete, através do perdão, uma infinita esperança. Porque quem perdoa é aquele que se liberta, é aquele que sai dessa condição de prisão que é a vontade de se vingar, de se cobrar. Começa, então, a penetrar suavemente em nossos corações a ideia do perdão. Na casa fortalecida, daí, depois dessa implantação, desse entendimento, vem a prática. Esta prática, então, que nós falamos do perdão, do mal com o bem, de nós entendermos que nós somos todos irmãos. E aí, meus queridos amigos, para finalizar, ela diz poeticamente das benesses que nós vamos colher. Todo mundo quer ganhar. Ninguém faz um investimento se não quer retorno. E o Evangelho de Jesus, que o salário do cristão é a alegria de praticar o bem. O nosso salário de cristão é este. A alegria, o sorriso nos olhos de nós praticarmos o bem, sem pensar a quem. O mal que alguém me faz não me faz mal, porque não me faz mal, mas o mal que eu faço, este me faz mal, porque me torna mal, diz Joana de Ângeles. Então, a alegria de praticar o bem sem esperar retorno, sem esperar paga, fazer o bem para receber o salário e viver com a consciência tranquila e em paz. Essa é a proposta. Então, ele vai dizer das benesses, na casa fortalecida por semelhante alimento, esse alimento proposto, tudo vibra entendimento, sublime e renovador, o dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. E Jesus, chamando as almas ao reino do eterno amor. Quem sabe, nesta prática de anos, podemos, algum de nós, ser tocados pelos nossos corações e entrar em sintonia com esse amigo, segundo Joana de Ângeles, o amigo dos inimigos, o amante não amado, feliz por si só, por esta construção interna, divina, que é individual e intransferível. Que o Mestre, querido e amado, nos abençoe neste propósito de levar essa implantação desta proposta sublime e divina, mas que ela seja caracterizada pela presença do Mestre, pela energia dele,
e por uma sintonia perfeita com os ensinamentos e com os seus exemplos. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Um beijo no coração de todos vocês. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.